Olá! Você já imaginou se olhar no espelho e ver sua imagem de repente jovem? No programa De Repente Jovem, você vai conhecer histórias inspiradoras de pessoas que renovaram e restauraram a própria imagem e viveram depois verdadeiros reencontros com a própria essência, com a própria história. Meu nome é Daniele Gondim, sou cirurgiã plástica dedicada à cirurgia plástica da face, me formei com o professor Ivo Pitangui e tenho um propósito de entrar para histórias dessas pacientes para trazer esse resgate, o resgate da própria fisionomia, fugindo daquelas caricaturas estéticas, daqueles resultados artificiais. Temos hoje, em Natal e em São Paulo, um serviço de referência internacional, onde recebemos aqui colegas cirurgiões plásticos que vêm dos mais diversos lugares do mundo conhecer a nossa técnica. Estamos também sempre nos principais congressos, tanto nacionais como internacionais, compartilhando o nosso conhecimento. Da mesma forma, tanto aqui como em São Paulo, recebemos pacientes que vêm dos mais diversos lugares, cada um com a sua história, com a sua idade, com a sua expectativa com a própria imagem. Mas todos eles buscando esse reencontro, porque sentem saudade de si mesmo e querem que todo aquele vigor que eles sentem internamente, toda aquela jovialidade interna, seja comunicada para o mundo através das suas faces. Desde criança que eu gosto de desenhar fisionomias e sempre tive muito interesse pela arte. Aos 11 anos de idade, eu decidi que queria ser aluna do professor Ivo Pitangui. Depois entrei na faculdade de medicina, fui para o Rio de Janeiro e consegui ser aluna desse ícone da cirurgia plástica mundial. Virei depois professora da escola do Instituto Ivo Pitangui. E desde então, há 14 anos, eu dedico a minha vida à cirurgia plástica da face. Já pelas minhas mãos, muitas histórias cruzaram de pacientes dos mais diversos lugares do mundo. Temos um serviço de referência, onde somos convidados para os congressos mais relevantes do mundo para apresentar a nossa técnica. Inclusive, fomos premiados no Congresso Mundial de 2025, que ocorreu em Singapura, como o melhor trabalho da estética. Temos pacientes de muitos lugares, recebemos aqui também muitos cirurgiões que já vieram de muitos países, como por exemplo Marrocos, Líbano, República Dominicana, para conhecer a nossa expertise de perto. E pacientes também de todos os continentes já estiveram por aqui. Mas por que será que desde o início da história da humanidade as pessoas têm tanto desejo pela juventude? Quais são as dores que motivam alguém a fazer uma cirurgia para restaurar a sua imagem, para que ela seja mais coerente com aquela jovialidade que ela sente? Eu convido agora o Dr. Ângelo Real, psiquiatra especialista em comportamento, para explicar para a gente o que é que se passa internamente no processo de envelhecimento na cabeça das pessoas. Seja bem-vindo, Dr. Ângelo Real. Obrigada por vir. Então, doutora Ângela, muito obrigada por ter vindo. A gente sabe que muitos pacientes, que desejam fazer uma cirurgia plástica, que passam por esse processo, recebem verdadeiros julgamentos de pessoas, de amigos, de familiares, que dizem que muitas vezes eles são fúteis, que eles não estão aceitando envelhecer, ou que isso pode ser uma decisão superficial, Mas o que a gente vê quando acompanhamos de perto essas histórias é que existe sim verdadeiras dores, verdadeiros sofrimentos. E aí eu queria entender, como que algumas pessoas elas passam pelo envelhecimento com expectativas diferentes em relação à própria imagem. Por que para algumas pessoas envelhecer é algo mais difícil? Excelente questionamentos. O primeiro sobre esse preconceito, As pessoas têm que entender que a gente pensa de forma diferente. Nem todo mundo vai pensar igual. Você não sabe a história do outro, a vida do outro, o que ele passou e o quanto que aquilo tem reflexos na sua imagem. Então esse é o primeiro ponto aí para a gente entender e até fazer um exercício quando a gente julga o outro com relação à aparência, aquilo que a pessoa está buscando. O outro ponto, por que as pessoas buscam esse contato, por que às vezes a parte do envelhecimento incomoda? Veja bem, uma coisa estabelecida que a gente tem, se você vê com os psicólogos, psiquiatras, quando a gente estuda o ciclo de vida, o período
após os 40 até os 50 é um período muito sensível, muito crítico no ciclo de vida. A gente começa a questionar tudo o que a gente passou, começa a questionar na nossa história as conquistas que tivemos, os fracassos, e isso tudo a gente vai pensando na vida, certo? É um momento de filhos, é um momento de perdas, a pessoa já às vezes perdeu alguns familiares, alguns amigos, né? E isso tudo tem uma marca em quê? Em imagens, certo? Imagens de vida. E uma dessas marcas é a própria imagem facial. É aquela mais forte, é aquela que você vê todo dia no espelho. Então, essa marca, essa face, carrega muita coisa, carrega muita história, carrega também uma identidade. Então, essa identidade que a gente carrega é muito preciosa para a gente. A gente associa o nosso rosto ao nosso nome, a essa história e a essa identidade. Então, nessa fase, após os 40, após os 50, quando a pessoa vê essa identidade de uma certa forma mais enfraquecida, deteriorada pelas marcas do tempo, é natural que a pessoa queira reencontrar, voltar com aquela face mais jovem que ela tinha. É muito interessante a sua resposta, muito obrigada. É exatamente, você falando aí, eu estou lembrando de algumas histórias de alguns pacientes, né? Então, muitas vezes, aquele desejo, né? Estou com 50 anos, muita coisa já passou, mas eu já estou começando a sentir a finitude, né? Então, aquele desejo de viver aquilo que não viveram ainda, né? Novos projetos, e se esbarra naquela imagem que não reproduz mais o mesmo vigor e a mesma vitalidade, né? Realmente é muito interessante. Uma outra pergunta que eu tenho para lhe fazer é se você acredita, como psiquiatra, uma coisa bem interessante, né? Muitas pessoas que trabalham, né, com saúde mental, sejam psicólogos, sejam psiquiatras, eles de fato acreditam que a principal mudança das pessoas perante a vida, ela vem de dentro para fora, né? Então existe toda a questão da terapia cognitivo-comportamental, onde as pessoas conseguem treinar o próprio pensamento, o próprio comportamento. Mas você acredita que essa mudança de posicionamento da pessoa em relação à vida, ela pode vir de fora para dentro? Que é exatamente o que a gente faz com a cirurgia plástica? Hoje a gente entende que são duas vias, de dentro para fora, né, e de fora para dentro. Tem algumas pesquisas bem interessantes feitas. Por exemplo, se você pegar e colocar um lápis na boca estimulando um sorriso, a gente vê por exames, com ressonância, com eletroencefalo, que a pessoa tende a melhorar o humor, certo? Ela tende a ficar um pouco mais feliz só de fazer isso, só dela forçar um pouco um sorriso. Outros estudos também recentes mostram que, por exemplo, uma pessoa, quando ela coloca ali um botox e ela melhora determinadas expressões faciais dela, tende a melhorar, né, dores crônicas e até quadros leves de depressão. Então, se a gente tem isso com questões simples e fugazes, né, o que dirá com uma transformação maior da face? A gente entende hoje que são dois caminhos, tanto de dentro para fora, dentro da sua mente, com aquilo que você projeta na vida, quanto também a influência, claro, do meio. E esse meio é a interação com as pessoas, claro, mas também até essa parte da fisionomia que a pessoa se sente resgatada. Então, é comum a gente ver no consultório as pessoas terem algo concreto, fazerem algo concreto, né? Uma cirurgia facial mesmo. E depois disso, elas relatarem mudanças significativas na autoestima, no estado de humor, na disposição. Pessoas, às vezes, que estavam com dificuldade para exercer determinadas atividades, trabalhos, exercícios, né? Essas pessoas passam a, depois de ter essa transformação, ou seja, esse ato externo, a ter um ganho muito forte internamente. Muito interessante, né? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, eu vejo muitas histórias, né, no consultório de pessoas que mudaram completamente a perspectiva em relação com a vida, né, depois da cirurgia plástica. Elas se olham no espelho, se veem mais jovens e consequentemente, se posicionam como alguém mais vigoroso, alguém mais disposto, né? Então, isso é algo que a gente vê muito.
Uma última pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que hoje, no momento histórico atual que a gente está vivendo, você acha que questões culturais, comportamentais têm influenciado mais nessa busca pela estética? Ou você acha que simplesmente essa dor, né, e esse desejo de juventude, ele sempre existiu, porém agora é que a cirurgia plástica evoluiu o suficiente para trazer resultados naturais, né, resultados de reencontro, que antes a gente não tinha, antes os resultados eram muito artificiais. Ou você acha que é o mundo que tem cobrado muito das pessoas, que é, por outro lado, a expectativa de vida que mudou, né, pessoas aí com 50, 60 anos ainda trabalhando, muito ativos, né, com atividade física. O que você acha? Essa questão é muito interessante, que você sabe o quanto que eu amo história, o quanto que eu amo artes. E quando estamos estudando a história da humanidade, enfim, até a sociologia de determinadas civilizações, a gente vê que avaliar a beleza, né, gostar do belo, né, procurar ser belo, é algo que sempre existiu. Se você for ver a civilização romana, greco, indiana, chinesa, então buscar, né, essa melhora, né, facial existiu no Egito Antigo, civilização 3.000 anos antes de Cristo, certo? Agora, o que a gente tem muito diferente na nossa civilização, no nosso momento atual, que nunca aconteceu? Uma hiperexposição de si próprio. Nunca, né, se tirou tantas fotos, nunca se fez tantos vídeos. Na minha juventude não tinha essa facilidade. Era aquela câmera que a gente tirava ali com 24, 36 poses, né? E acabou, e é ali que você via a foto. Fora isso, você via no espelho. Hoje em dia a gente faz selfie, a gente faz reunião virtual. Então essa hiperexposição da própria imagem é algo recente, né? Enfim, tem 10 anos no máximo, vamos colocar assim. E isso, claro, tem mexido muito com a mente das pessoas sobre esse aspecto. Então esse comportamento novo, né, por conta das redes sociais, por conta dos smartphones, então essa exposição maior realmente está mudando comportamentos e a forma como a pessoa se enxerga, se vê, e até o peso da imagem facial, corporal que a pessoa dá. Então, para exemplificar tudo isso que a gente falou, eu te convido a conhecer a história da Iuna Varela. É uma paciente que resolveu compartilhar conosco a sua história, tá? É uma paciente de 53 anos que nos procurou porque não se reconhecia mais no espelho, ela sentia saudades da própria imagem, né? Então, aos 53 anos, a gente observa já uma perda na definição da linha da mandíbula, um olhar mais cansado, é aquele ângulo da boca mais caído que muitas vezes sinaliza uma tristeza que não é coerente com aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Então, alterações do pescoço, que é o pedestal da face e que é muito importante, né, para sinalizar vigor, jovialidade. A queda também do terço médio da face, como vocês podem ver, um bigode chinês mais caído, né? Então a qualidade da pele também, que já não é tão vigorosa, que já não tem tanto viço. Alterações também de flacidez das pálpebras, né? Então a gente observa aqui muitas alterações na imagem dela. E isso estava gerando questões também na vida pessoal dela, tá? Autoestima mais baixa, menos vontade de tocar projetos, né? De seguir a vida. E aí eu convido agora para vocês conhecerem e para compartilhar com você a sua própria história, a Iuna Varela. Seja bem-vinda, Iuna. Muito obrigada por comparecer aqui e para resolver inspirar outras pessoas com a sua história. Seja bem-vinda. Então, Iuna, conta pra gente o que te fez pensar em fazer uma cirurgia plástica no rosto? Quando que você tomou essa decisão? Na verdade, como você disse, eu já não me reconhecia como antes no espelho. Uhum. E aí eu sempre tive essa vontade, né, de voltar a me reconhecer, a melhorar meu aspecto, né? E vendo o seu Instagram, vi o seu trabalho, vi que você tinha uma arte no seu trabalho. E que você não ia mudar a minha fisionomia. Você iria, com certeza, melhorar a mim. E resolvi lhe procurar,
porque senti segurança no seu trabalho. Vi arte e beleza no seu trabalho com suas pacientes. E foi esse o motivo que me levou a você. Eu fico muito feliz. Para mim é um prazer enorme cruzar a sua história. E é exatamente isso, né? As pessoas, elas não querem virar uma caricatura estética, elas não querem ficar artificiais. Elas querem apenas se ver de novo, para seguir a vida, né? E uma coisa que eu queria muito saber, né? Eu acho que é isso que é a curiosidade de todo mundo que está nos assistindo. A gente está com 50 dias de cirurgia, ou seja, ainda tem inchaço, a gente ainda está no pós-operatório. Mas eu queria saber o que é que você percebe que já mudou na sua vida. Hoje eu me sinto segura. É tanto que eu estou aqui diante de câmeras pela primeira vez. Eu nunca estive diante de câmeras. E hoje estou aqui segura em aparecer, em conversar com você, com o doutor, mostrar a minha história e hoje mostrar a realidade da minha face. Então, a segurança em que eu estou aqui sentada conversando com você, somente você conseguiu me depositar em mim essa confiança. É exatamente aquilo, né, Iona, que eu estava conversando com agora há pouco, né, com o Dr. Ângelo, que muitas vezes a mudança ela vem de fora para dentro. Exato. Então, na hora que você vê sua face, né, revigorada, restaurada, bela, isso te coloca numa perspectiva de ser mais protagonista da sua vida, da sua história, né? Muitas pacientes relatam, inclusive, que até o tom da voz fica mais seguro, né? Então, aquela segurança ao aparecer em público, né? E tem um episódio, Iona, que é da sua evolução, que você compartilhou comigo, né? Através de mensagem, que me tocou muito, que me deixou muito emocionada, muito feliz, né? Então eu vibro com cada pequena conquista que vocês têm, né, ao longo desse processo de evolução pós-operatória, que foi aquele evento que você foi, né, um casamento de família, com 22 dias, né? Então a gente sabe que muitos pacientes com 22 dias, né, eles ainda estão inchados. Evolução pós-operatória, isso é bem claro, eu não quero gerar expectativa para vocês. Alguns pacientes, eles demoram muito mais para ver o resultado, outros muito menos, né? Então vai depender da idade, da genética. Mas Iona estava aos 22 dias de cirurgia, num casamento, né, de pessoas da família. E eu queria saber o que aconteceu naquele dia. Naquele dia que você se arrumou, né, que você se produziu, que aquele cabeleireiro tirou aquela foto, que foi a foto que você me enviou. Na hora que você olhou aquela imagem, na hora que você chegou no evento, compartilhe com a gente tudo que você sentiu naquele momento. Eu até disse, na verdade, nem eu me reconheci. Quando ele terminou de fazer a maquiagem, arrumou o cabelo, que me fotografou, e eu olhei e disse, meu Deus, eu não acredito que sou eu. Nem eu me reconheci, na verdade. E quando eu cheguei no evento, no casamento, as pessoas olhavam para mim como se eu não fosse aquela pessoa que eles conheciam, fosse uma nova pessoa. É exatamente isso. E foi isso. incrível, foi uma experiência assim, com 22 dias, ninguém acreditava que eu estava cirurgiada. E hoje eu tô com 50 e poucos dias e também ninguém diz que eu tô cirurgiada com tão pouco tempo, né, de resultado. A naturalidade, ela é muito importante, né? Então as pessoas precisam olhar para você, e mesmo que você esteja diferente, porque às vezes elas nem lembram como você era antes, né? Verdade. A gente sempre estuda foto dos pacientes mais jovens, mas muitas vezes, né, depois de anos, sem se cuidar, sem se produzir, com a autoestima mais baixa, na hora que você volta com aquela imagem renovada, com aquela postura confiante, né? Isso gera um impacto nas pessoas, né? Mas todo mundo fica feliz por você, né? Isso também é um dado bem, é algo realmente muito, muito interessante. E em relação ao pós-operatório também, eu queria saber o que é que você achou nessa fase de pós-operatório, da cirurgia, o que é que você achou mais difícil? Olha, já me perguntaram isso. Se você sentiu alguma dor, algum desconforto, eu não senti dor. Na verdade, o desconforto que a gente sente é na questão de dormir, que a gente tem que dormir sempre para cima e da alimentação. Fora isso, eu não senti dor e nem outro desconforto. Que na verdade o resultado da cirurgia, isso aí é o mínimo. Não, eu nem digo a ninguém que eu tive algum desconforto com essa cirurgia. Não tive. Porque isso aí é o mínimo, com o resultado que eu estou tendo. Então, eu não tive desconforto nenhum, nem dor nenhuma dessa cirurgia.
só alegria e felicidade. Porque é uma realização. Eu hoje me olho no espelho e me vejo como realmente eu queria ser. Eu fico muito feliz por isso. Para mim é um prazer enorme fazer parte da sua história, Iluna. Essas histórias realmente me emocionam, né? E saber que, mesmo passando por uma cirurgia, um pós-operatório, a troca, no final, vale muito a pena, né? Claro, cada paciente vai ter uma experiência. Tem paciente que sente dor, mas normalmente a cirurgia de face não é uma cirurgia que dói. Não. Geralmente é mais comum sentir dormência, né? Ao redor das cicatrizes, da orelha, né? É exatamente isso. E uma coisa muito interessante também, né? Cada paciente tem uma expectativa também em relação à própria imagem. E hoje, né, no dia a dia, o que é que a gente observa? As pessoas, elas têm muito medo da cirurgia. Porque aqueles casos, né, desastrosos, mal operados, exagerados e esticados, eles aparecem de longe, eles gritam, né? Então você vê de longe, você vê aquela coisa estranha, aquilo ali não é aprazível aos olhos. Mas quando você vê uma pessoa como Iluna, né, que se ela chega hoje em qualquer lugar, ela não tem nenhuma marca de cirurgia, não né? Tem. Então, como a cirurgia não se denuncia, a gente tem chamado isso ultimamente, né, de cirurgia invisível. Muitas vezes as pessoas, elas não sabem que é possível alcançar um resultado, né, com esse aspecto natural, com esse aspecto saudável. E aí daí a importância de você, né, ser generosa como você está sendo, em compartilhar a sua história com a gente, tá? Então eu tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas que desejam, mas que têm medo, né, de ficarem artificiais, ou têm medo de passarem por muito sofrimento no pós-operatório. E aí, qual que é o conselho que você dá para alguém, né, que vive esse desejo de melhorar a imagem, mas que ao mesmo tempo tem muito medo também? O que é que você fala para essas pessoas? Primeiro, quando a pessoa pensa em fazer uma cirurgia plástica, é como você disse agora, tem medo de ficar muito artificial. Então, procure um médico de sua confiança. Procure ver o antes e o depois desse médico. Alguém que já fez, que já realizou a cirurgia com ele. Como eu estou aqui mostrando o meu caso, a minha cirurgia. No meu rosto, hoje, ninguém diz que eu fui cirurgiada. Porque ficou tão natural, que as pessoas parece que já me conheceram assim, dessa forma como eu estou hoje. E não me dá 53 anos, me dá menos, como você disse. Então a gente tem que primeiro procurar um profissional que se sinta seguro e que já tenha tido algum exemplo de outra pessoa que já foi cirurgiada por ele. Não vá procurar qualquer um por valor financeiro, que seja menor, porque é o seu rosto que vai ficar aparente. É uma cicatriz que vai ficar aparente. Então você tem que ter segurança no profissional que você vai entregar o seu rosto, né, o seu cartão de visita. Segurança é algo muito importante, né? Eu aprendi desde cedo com o professor Ivo Pitangui que segurança é o principal pilar da cirurgia plástica. Não queira ser só um número, é o que eu sempre falo para os pacientes. Não procure um serviço que te conduza, né, numa linha de produção, porque tem muito de arte essa cirurgia. Exato. Então, a forma com que eu olho para cada face, ou o próprio professor Pitangui, ou até alguns colegas cirurgiões plásticos estrangeiros, né, que são muito renomados também, que são meus amigos, a gente olha para cada face de uma forma completamente diferente. E aí, né, a cirurgia, no nosso caso, ela não começou no centro cirúrgico. Então, no dia anterior, eu vi fotos suas antigas, eu avaliei todos os detalhes da sua fotografia e tentei até de uma forma artística. Como é que eu resgato? Como é que eu trago a beleza de volta para essa face? Né? Então, a gente restaura vários detalhes para que o conjunto seja algo harmônico, né? Para que a sua imagem, de fato, ela seja aprazível aos olhos e que a cirurgia ela não apareça de forma alguma, né? Esse é o nosso objetivo. Como não apareceu. Não parece, não né? Não parece. Exatamente. Isso realmente é algo muito importante, né? Eu sempre falo, se disserem que a minha paciente fez cirurgia, é porque a cirurgia não ficou bem feita, né? Não. E é isso, gente. Olha, eu estou muito feliz, né, por trazer você aqui, Iluna, para compartilhar a sua história, para a gente quebrar definitivamente com esse tabu, né? Muita gente acha que essa cirurgia é um carimbo de envelhecimento e que tem muito medo e até vergonha de fazer, né? Hoje as pessoas estão buscando cada vez mais jovens,
Porque as técnicas cirúrgicas, elas evoluíram muito, né? Então a gente saiu daquela técnica mais antiga, mais tradicional, que ainda é mais realizada, infelizmente, no Brasil, que deixa aquelas faces esticadas, para uma técnica de planos profundos, onde a gente coloca os tecidos da paciente onde ele estava alguns anos atrás, né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque dessa forma a gente vai ter um resultado muito mais duradouro e também muito mais natural. A gente não precisa esticar nada, tá? Eu sempre compartilho alguns detalhes técnicos também nos congressos, com alguns colegas, né? Eu gostaria de agradecer a você, doutora Ângela, que veio aqui, né, abrilhantar, né, o nosso programa com a sua expertise em saúde mental, mostrar para as pessoas que não é nada de outro mundo, né, sofrer com o envelhecimento, que isso é algo realmente muito antigo na história da humanidade. E a você, Iuna, que teve a generosidade de compartilhar a sua história conosco, né, e de alguma forma inspirar as pessoas que estão assistindo, que possam eventualmente estar passando por dores semelhantes, né, e que queiram também viver essa libertação. Gente, eu convido vocês para assistir esse programa e os demais programas da Rumo TV, acessando aqui esse QR Code que está aqui do meu lado na tela, tá bom? E aguarde outras histórias igualmente inspiradoras que apresentaremos aqui no De Repente Jovem.